Olá, tudo bem? Na graça e na paz de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, uma nova fase inicia-se na tua vida. Você já passou por muita turbulência no despertar à luz da tua consciência. E você chegou na fase na qual você está voltado a ficar mais sozinho, com você mesmo, e já não tem mais prazer nas mesmas conversas, de estar em rodas, em grupos de pessoas. É a fase na qual você desapega das coisas externas. Você dá prioridade, sim, para as coisas externas, buscando atitudes vitoriosas, persistência, muita fé, com excelência, fazendo tudo no externo, mas principalmente, a tua alma anseia por conhecer mais interiormente, se conectar espiritualmente com aquilo que sempre esteve disponível, mas você nunca deu atenção.